Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de História. Os meios de transporte, páginas 159 até 164. E então, vamos lá? Os meios de transporte. Vamos fazer a leitura? Acompanha junto comigo. Os meios de transporte contribuíram para os movimentos populacionais, favorecendo os deslocamentos. Eles também facilitaram a comunicação entre as pessoas. No passado, os povos viajavam por terra, utilizavam animais como meio de transporte e de pessoas e cargas. Mais tarde, inventaram a roda e as carroças. Então, antigamente, o transporte era feito através de animais. Esses animais carregavam pessoas e cargas. Isso facilitou bastante a comunicação entre as pessoas. E assim, ficou mais rápido a comunicação. Mas mesmo assim, estava difícil. Com o tempo, foi inventado a roda. A roda foi uma grande invenção da humanidade. Bom, antes de continuarmos, vocês vão grifar a primeira parte. Bom, agora que vocês grifaram, vamos continuar? Observem ali, Cavaleiros na Estrada dos Tropeiros, que liga o município à Via Dutra. E depois nós temos ali embaixo, a carruagem de Dom Pedro II foi construída em 1837, confeccionada em madeira, prata e outros metais, com janelas de cristal e revestimentos em veludo germânico bordado. Era puxada por 8 cavalos e hoje se encontra em Petrópolis, Rio de Janeiro, no Museu Imperial. Carruagem é um meio de transporte puxado por animais que facilitou o transporte de pessoas e mercadorias. Olha que linda a carruagem de Dom Pedro, não é? Máquinas a vapor. No século XIX, na Inglaterra, surgiram as máquinas a vapor. Surgiram assim as locomotivas, que transportavam pessoas e mercadorias em um tempo mais curto e com custo mais baixos. Houve também o desenvolvimento da navegação a vapor, que possibilitou a construção de navios cada vez maiores e mais potentes. Ainda no século XIX, um barco à vela, equipado com um motor a vapor, atravessou o Atlântico. Então, a construção das locomotivas a vapor foi feita no século XIX, na Inglaterra, e isso fez com que o transporte ficasse mais rápido e com custo mais baixo. Por quê? Porque ele conseguia atravessar num tempo muito mais curto do que um cavalo ou mesmo uma carroça, levar muito mais mercadoria e muito mais pessoas. Com isso, o custo ficou mais baixo, porque ele conseguia carregar muito mais peso do que uma carroça e um cavalo. Depois, houve também o desenvolvimento das navegações a vapor, que possibilitou a construção de navios cada vez maiores e mais potentes. Ainda no século XIX, um barco à vela, equipado com um motor a vapor, atravessou o Atlântico. Então, a navegação a vapor também ajudou muito no desenvolvimento, porque ele conseguia chegar a lugares mais distantes e mais rápidos. Porque o trem, as máquinas a vapor, elas precisam da ferrovia para andar. O barco, o navio não, ele precisa da água, do oceano. Assim ele consegue atravessar continentes, coisa que o trem a vapor ele não consegue fazer. Agora, vocês vão grifar. Automóveis. Os automóveis trouxeram a possibilidade de deslocamento mais rápido. No século XIX, o automóvel já circulava nas ruas das cidades europeias. Então, quer dizer que o automóvel ele conseguiu fazer um deslocamento muito mais rápido. A gente consegue chegar muito mais rápido de um lugar para outro com um automóvel do que com uma carroça. E no século XIX já circulavam automóveis nas cidades europeias que ficam na Europa. Você sabia? Henry Ford nasceu nos Estados Unidos
Em 1863, ele criou uma forma de produzir carros em série. Cada operário tinha uma função. Uns apertavam parafusos, outros montavam as portas, outros colocavam os vidros, etc. Com isso, houve aumento da frota de automóveis nos Estados Unidos. Como Henry Ford conseguiu construir vários carros de uma vez, conseguiu fazer uma construção em série, isso foi aumentando a frota. Então, cada vez existiam mais carros nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar sobre dirigíveis. Em inglês, eram chamados de airships, que significa navios aéreos, e eram muito grandes. O famoso Graf Zeppelin tinha 245 metros de comprimento e possuía estrutura metálica. Olha a imagem dele, Graf Zeppelin, sobre o Rio de Janeiro na década de 1930. Atualmente, os aviões transportam um grande número de pessoas e cargas. Bom, vocês vão grifar. Foguetes espaciais. O avanço da tecnologia levou o homem até a Lua. Para isso, o homem construiu foguetes que evoluíram, chegando ao ônibus espacial. Olha ali a imagem de um ônibus espacial da NASA. Das rodas aos foguetes espaciais, os transportes evoluíram de acordo com a necessidade do homem, facilitando o deslocamento. Assim, com a necessidade do homem, os transportes eles foram evoluindo e facilitando cada vez mais as nossas vidas. Vocês vão grifar também. Agora nós vamos para o Jogando e Aprendendo. Quem foi Santos Dumont? Existem casas por todos os cantos e cada uma delas traz uma história diferente. A Casa Encantada, como é chamada a casa onde morou Santos Dumont, o inventor do avião, é tão curiosa que foi transformada em um museu. Lá estão os objetos que ajudam a contar a história da vida deste homem. Pinte os pontos e descubra o nome da cidade no Rio de Janeiro, onde está a casa do pai da aviação. Então, vocês vão pintar somente onde tem pontinhos e descobrir o nome dessa cidade. Pausa o vídeo e responde. Nós já vamos corrigir. Agora que você já pintou, vamos ver que cidade é essa? A cidade é Petrópolis. Se você acertou, faça o seu certinho. Vamos fazer? Vamos! Essa é uma entrevista. Os meios de transporte favoreceram os deslocamentos populacionais. Entreviste um funcionário de sua escola que não nasceu em sua cidade e registre sua entrevista no caderno. No caso, vocês vão fazer com alguém de sua família. A. Em que cidade você nasceu? Quais os motivos que os levaram a sair de sua cidade natal? B. Existe muita diferença de costume entre a sua cidade natal e a cidade onde mora hoje? C. Que meios de transporte você precisava utilizar para chegar até a sua cidade natal? Bom, essa atividade você vai fazer no seu caderno. Para pensar. Existem pessoas que precisam morar bem longe de onde vieram, por um longo tempo. Isso acontece por vários motivos: emprego, casamento, entre outros. Deixando sua casa para viver em um lugar distante e desconhecido não é fácil. Como você pode ajudar as pessoas nessa situação? Uma pessoa que precisa deixar a sua casa para viver em outro lugar por um grande período de tempo, como que você pode ajudar uma pessoa nessa situação? Bom, você vai responder essa pergunta em seu caderno. Agora, exercício 2. Os meios de transporte mudaram com o passar do tempo. Veja as imagens e colhe, nos espaços abaixo,
recortes de jornais ou revistas que ilustram como eles são nos dias atuais. Nós temos ali um carro Ford de 1930, Memorial do Imigrante em São Paulo. Como que é um carro hoje em dia? E nós temos também embaixo o 14 bis, levantou o voo em 1906, na França. Como que é um avião hoje em dia? Bom, essas atividades serão corrigidas no IBEX na próxima quarta-feira, dia 14/7. Exercício 3. A locomotiva a vapor inspirou a invenção dos trens e bondes. Leia sobre o projeto que resgata a história dos bondes e cuida da sua preservação na cidade de Santos. Vovô sabe tudo. O objetivo desse programa Vovô Sabe Tudo, que agrega 56 idosos, é aproveitar a experiência das pessoas com 60 anos ou mais, residentes em Santos, com renda mensal de até 5 salários mínimos, que tenham interesse em atuar com crianças, adolescentes e adultos, atendidos pelo serviço da Prefeitura de Santos, e organizações não governamentais, que são as ONGs. Com um projeto, posso hoje relembrar e transmitir com muita alegria ao público e aos amigos do Vovô Sabe Tudo os bons momentos que vivi sobre trilhos do velho bonde. Sinto-me radiante em ter contato com o público e amigos, fazendo uma grande viagem no tempo, pois as horas passadas tão rápido que nem percebo. Depoimento de José Soares Fontes, contador de histórias do bonde turístico de Santos. Qual é a importância do projeto Vovô Sabe Tudo? Bom, pausa o vídeo e responde. Para pensar, ouvir os mais velhos pode nos tornar mais sábios. Você valoriza as orientações de alguém mais velho? Por quê? Bom, essa atividade você vai responder em seu caderno. Vamos corrigir? Qual é a importância do projeto Vovô Sabe Tudo? O projeto resgata a história dos bondes na cidade de Santos, litoral de São Paulo, e valoriza o trabalho de pessoas idosas. Os contadores de história relembram os momentos que viveram e valorizam o centro histórico da cidade. Se você acertou, faça o seu certinho. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!